Fala galera, beleza? Tio Valtinho na área mais uma vez aqui com vocês para dar continuidade, galera, às aulas da semana número 6. Pois é, estamos na 6ª semana do Intensivo Enem Educa PE Prepara Meu Povo. Eu quero te dizer que nessa semana já tivemos a aula 13 e nesta aula agora, aula 14, daremos continuidade ao tema, abre tela geral, Robertão, ao tema 14, função quadrática. Meu povo, presta atenção que essa aula agora é continuidade da aula 13. Se você por acaso chegou de paraquedas nessa aula, você vai fazer o seguinte, você vai parar este vídeo, volta na aula 13, assiste aquele vídeo 13 e vem para cá para a gente continuar e você não perder nenhum detalhe da explicação da aula 14, porque você já vai ter visto a aula 13, vai ter entendido a aula 13, e aí vai com certeza concluir melhor a tua aprendizagem e o que a gente está dizendo para vocês aqui, tá certo? Vamos embora, Robertão? Vamos para a tela geral? E aí, galera, nessa aula eu vou começar falando sobre a discriminante da função quadrática. Olha só, o delta da função quadrática é calculado através da equação b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse delta, galera, é quando ele é positivo, a função quadrática vai apresentar para a gente duas raízes reais distintas, ou seja, existirão x1 e x2, um diferente do outro. Tá massa? Então, se eu tenho delta igual a zero, a função quadrática terá duas raízes reais iguais, ou seja, x1 e x2 terá resultado igual, x1 igual a x2, beleza? Então fica ligado nessa ideia quando o delta é igual a zero. E por último, quando o delta é um número negativo, a gente vai dizer que a função não vai possuir raízes reais, ou seja, a função não tem ponto de intersecção com o eixo X, tá massa? Olha, eu trouxe para vocês aqui uma animaçãozinha bem bacana. Pensa comigo. Então eu tenho aí o delta, que é o discriminante na primeira coluna, a parábola no plano cartesiano, como fica a figura da parábola, com a concavidade A voltada para cima, A voltada para baixo, beleza? Observa, quando o delta é maior que zero, a gente sabe que existirão duas raízes reais, ou seja, a parábola intersecta o eixo das abscissas em dois pontos. Galera, eixo das abscissas, eixo X, beleza? Quando o A é positivo, temos aí dois pontos de intersecção. Ponto 1, ponto 2, x1, x2, beleza? A positivo, parábola sorrindo, parábola com cavidade voltada para cima. Já se o coeficiente A é negativo, olha o que acontece. A parábola tem concavidade voltada para baixo e existirão dois pontos também de intersecção entre parábola e eixo X. Então aí, respectivamente, eu teria x1 e x2, beleza? Observe o que acontece quando o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, a parábola no plano cartesiano intersecta o eixo das abscissas em apenas um ponto. Como assim, professor? Mostra como fica graficamente. Quando o A é positivo, parábola sorrindo, e existe aqui um único ponto de intersecção entre parábola e eixo X. Logo, eu digo que o ponto x1 e x2 são iguais. Quando A é negativo, olha o que acontece. A parábola tem concavidade voltada para baixo. Existe ali, nesse caso, com delta igual a zero, um único ponto de intersecção entre parábola e eixo X. Percebeu? Já quando o delta é negativo, falei para vocês, não existe ponto de intersecção entre parábola e eixo X, ou seja, a parábola não intersecta o eixo X. E aí eu tenho a parábola em suspensão, com a concavidade voltada para cima, se o A é positivo, e a parábola em suspensão, se o A é negativo, só que não toca aqui, não toca no eixo X. Olha que legal.
Então acho que faltou um gráfico aqui na nossa compilação, mas tudo certinho, ficou entendido aí para vocês. Olha só, meu povo, outra característica muito importante da função quadrática é o vértice dessa parábola. Tu percebe que o vértice da parábola é esse ponto aqui embaixo, ó, é o menor ponto dessa função nesse caso. Representei aqui pela letrinha V, e aí eu vou chamar de vértice da parábola, beleza? O vértice da parábola será dado pela coordenada cartesiana V, que é o XV e o YV. Olha, o XV está exatamente aqui, nesse ponto. Se você prestar atenção, o XV é ponto médio das raízes x1 e x2. Então, por exemplo, se aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 8, com certeza se eu somar 2 mais 8 dá 10. Dividido por 2, esse ponto aqui, galera, seria o ponto 5. Ou seja, o x-vértice é média aritmética das duas raízes, beleza? Se liga nessa ideia. Somei as duas raízes, dividi por 2, o ponto central aqui é o x do vértice. Tá massa? Show de bola? Então observe que o x do vértice é uma coordenada importante aí do meu vértice. E também temos aqui o nosso y do vértice, que vai indicar para mim o menor ponto de imagem da minha função. Ou seja, a minha função ela parte desse ponto e as imagens serão qualquer número maiores, nesse caso, ou iguais ao y do vértice. Tá massa? Porém, como é que a gente calcula esse x do vértice ou o y do vértice? É exatamente o foco dessa nossa aula agora. Se eu quero encontrar o x do vértice, eu coloco ali, ó, menos b sobre 2a. E se eu quero encontrar o y do vértice, eu calculo pelo negativo do delta dividido por 4 vezes a. Beleza? Show de bola? Anotem isso aí que é muito importante. X do vértice, ponto onde a função terá o máximo ou mínimo. Y do vértice é o máximo ou mínimo da função. Nesse caso, que a concavidade é voltada para cima, o y do vértice é o mínimo ponto da função, é o menor ponto da função. Já que, se eu tiver a concavidade voltada para baixo, o y do vértice será o maior ponto da minha função, o maior valor de y da minha função, beleza? Vamos continuar. Olha aí, a coordenada XV, YV vai ser ali a coordenada daquele ponto que é chamado de vértice que eu acabei de falar para vocês. Show de bola? Beleza? Então, vamos continuar para você entender como é que isso é calculado, tá bom? Por exemplo, tenho aí a concavidade A, aliás, o coeficiente A positivo. O vértice será o ponto de mínimo da função. Como eu mostrei para vocês, aqui ó, o vértice, ponto mínimo da função. A função, galera, terá a imagem desse ponto até o infinito positivo aqui no eixo Y, beleza? Y, eixo das imagens, X, eixo do domínio, beleza? Show de bola? Vamos apagar aqui e dar continuidade à nossa explicação. Se eu tenho o coeficiente A negativo, então a parábola voltada para cima, a função vai admitir um valor mínimo. Porém, quando o A é menor que zero, o vértice será o ponto de máximo da função. Olha que legal. A negativo, parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, esse vértice ele vai ser exatamente o maior ponto das imagens da função. Então, as imagens vão ser sempre menor do que o valor y do vértice que eu tenho aí. Então, esse valor y do vértice vai se chamar de máximo valor da função. Beleza? Show de bola! Compreenderam bem? Vamos dar sequência. Vamos calcular as coordenadas do vértice dessa função agora. Vem comigo assim, ó. Eu tenho a função x ao quadrado menos 6x mais 8. Aí eu tenho o coeficiente A valendo 1, B valendo menos 6, C valendo 8. O delta a gente já calculou na aula anterior, é igual a 4. E o x1 e x2 a gente já fez também na aula anterior. Agora, galera, eu vou calcular exatamente o x do vértice. O x do vértice a gente já viu
que pode ser calculado pela média aritmética das raízes. Pensa comigo, Robertão. 2 mais 4 dá 6. Metade de 6 é igual a 3. Do mesmo jeito que se eu aplicar lá no x do vértice, ó. Menos B sobre 2A. Como B nosso é negativo, menos 6 dá mais 6. Sobre 2, resultado 3. Viu como é fácil? Ou a gente calcula a média das raízes, ou aplica a equação do x do vértice. Show de bola? Perfeito? E aí eu posso calcular também o y do vértice. Robertão, compõe essa imagem para mim. Isso. Para que fique o espaço aqui do minha parceria de Libras, está aqui representando essa galera da inclusão. Massa! Um beijo para toda a galera que necessita aí do intérprete de Libras para ter acesso às aulas de matemática. Acessibilidade total aqui no EducaPE para vocês. Olha só. O y do vértice será dado por menos delta sobre 4A. Olha que legal. Menos 4, delta é 4, dividido por 4 vezes A. Eu tenho menos 4 sobre 4, encontrei o y do vértice valendo menos 1. Eita, Robertão, teve um drible aí, ó. Eu tinha deixado o espaço da galera de Libras, eu pensei que eu fosse cometer esse vacilo. Olha que legal. Então, o y do vértice igual a menos 1. Meu povo, então eu já sei que o vértice tem coordenada 3 e menos 1. Olha aí, esse par ordenado vai representar o nosso vértice. Como eu sei que o meu coeficiente A é positivo, parábola voltada para cima, ponto vértice é ponto de mínimo, porque é o menor valor que tem na função. Beleza? Show de bola? E aí eu tenho o gráfico da função, já feita na aula anterior aqui no GeoGebra. Olha que legal, termo B, 8. Aí eu tenho, termo C igual a 8, coeficiente A 1, B menos 6, C 8, delta 4, x1 e x2 serão as raízes, olha que legal. E agora nós temos a coordenada do vértice, que é o 3 menos 1. Olha só, 3, e aqui eu tenho menos 1. E aí eu compreendi todo o desenvolvimento de uma função quadrática, vi tudo o que pode acontecer. Cálculo de raízes, termo independente, vértice da parábola, e aí agora só resta para a gente fazer aqui algumas aplicações. Por exemplo, ó, sem fazer conta, sem pensar na questão. Robertão, deixa essa composição, Robertão, que eu quero dialogar olhando para os olhos dele. Isso. Olha só. Nem quero ler a questão. Eu quero só que você veja comigo a função quadrática. Eu vou pegar aqui, inclusive, o marca-texto. Olha que legal. Marca-texto. E quero dar um destaque aqui a essa função que está representada na telinha. Meu povo, pensa comigo numa coisa. Pensa comigo numa coisa. Coeficiente A, positivo ou negativo? Muito bem, o coeficiente A é igual a menos 5. O que isso me indica? Que o gráfico tem concavidade voltada para baixo. Perfeito? Perceba comigo, o coeficiente B vale quanto? 90. E o coeficiente C vale quanto? 0. O que eu tenho dessa lição? O 0 é o ponto de intersecção da parábola com o eixo Y. Percebeu como é fácil? Veja, nem fiz conta, mas cheguei nesse resultado. Outra coisa que eu comecei a perceber com vocês, que eu vi com vocês na parte teórica. Você lembra que existe um vértice? Esse vértice tem um Y do vértice, olha, YV, e tem um XV. Tu lembra que esse XV era ponto médio desses dois? Pensa comigo, o XV aqui vale quanto? 0 mais 18? 18 dividido por 2, 9. Já sei que o X do vértice é ponto 9. Então, meu povo, percebe, eu posso calcular o Y do vértice através de uma equação ou através de uma substituição. Se no lugar do X do vértice eu colocar o número 9, eu vou encontrar o Y do vértice. Eu vou encontrar o YV dentro desse processo, correto? Se no lugar do X eu colocar o 9, percebeu? Mas não li o problema ainda, vou ler o problema com vocês a partir deste instante. Robertão,
Bota na tela geral aqui, quero apagar para vocês, para começar a questãozinha aqui do zero. Vê só. Uma bala é atirada de um canhão e sua trajetória descreve uma parábola cuja equação está aí. Y igual a menos 5x ao quadrado mais 90x, onde as variáveis x e y medidas em metro. Nessas condições, a altura máxima atingida pela bala é, meu povo, a altura máxima. Robertão, me compõe com eles. A altura máxima, gente, falou no y do vértice, que tu pode calcular através do menos delta sobre 4a, ou você pode fazer o seguinte. Você já percebeu quem é o y, o x do vértice, e vai aplicar na função, olha, menos 5 vezes x do vértice ao quadrado mais 90 vezes x do vértice. Olha que legal. Onde tem x, tu coloca 9 e tu vai encontrar exatamente o resultado que é o y do vértice e não precisaria fazer o cálculo lá da fórmula do y do vértice, que também daria certo, tá? Mas aí você precisaria calcular o delta e depois jogar nessa equação. Mas olha, por aqui eu tenho assim, yv será menos 5 vezes 9, 9 ao quadrado, mais 90 vezes 9. Percebestes? Então vê, quanto dá aí a ideia do 9 ao quadrado? Muito bem, o 9 ao quadrado você já viu que é igual a 81, não é verdade? Então, YV vai ser menos 5 vezes 81 mais 90 vezes 9. Galera, 90 vezes 9 eu tenho 810. Olha, aqui eu vou ter um resultado negativo, que vai ser assim, ó, 5 vezes 81. Só que negativo. Então, o YV vai ser menos 405 mais 810. Com certeza, ó, YV vai ser 405 metros e a resposta está na letra D. Beleza? Agora pensa comigo. Se eu não quisesse fazer assim, se eu quisesse utilizar a equação do y do vértice, como é que ficaria? Olha, primeiro eu tenho que calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Confere? O a, eu vi com vocês, a função é essa aqui, ó. Então, a vale menos 5. A é menos 5. B é igual a 90 e C é igual a 0. Então, olha que legal. A, vou colocar aqui, ó. A é igual a menos 5. B é 90 e C é 0. Muito bem. Vou substituir agora para encontrar o meu delta. B, que é 90, fica assim, ó. Delta é igual a 90 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 5, vezes C, que é 0. Tu percebe que essa parte da equação aqui todinha foi zerada? E aí eu tenho o delta igual a 90 ao quadrado. 90 ao quadrado, meu povo, 90 ao quadrado, é tu fazer 90 vezes 90. E você vai encontrar aqui exatamente 8.100, beleza? Aí o que acontece? Vamos lá. O YV vai ser menos delta sobre 4 vezes A. Muito bem. Então eu tenho menos delta dividido por 4 vezes A. Menos 8.100 dividido por 4 vezes menos 5. Olha só. Menos 800, ou melhor, 8.100 dividido por menos 20. Menos no numerador, menos no denominador, resultado aqui fica positivo. 8.100 dividido por 20, cheguei no resultado 405 metros. Então, o y no vértice igual a 405 metros. Robertão, conta para mim. Então, você tem que ter muita atenção para você não vacilar numa questão como essa, beleza? Show de bola! Você pode escolher o método que você quiser para calcular o y do vértice. Se você faz substituindo o x do vértice dentro da função, encontrando o resultado y, que é a imagem daquele ponto x,
ou se você quer fazer exatamente a aplicação da equação do y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes A. Tá massa? Show de bola! Valeu, meu povo! Tamo junto! Um beijo no seu coração para você que está espalhado do cais ao sertão. Valeu! Tchau, Robertão!